Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa sua jornada, né? Desde o trabalho que você tinha e nesse empreendedorismo que você entrou agora. E aí, à medida que for evoluindo, a gente vai fazendo as perguntas para você. Seria o caso de eu contar, assim, até mesmo antes de eu ter começado a ser de inglês. Foi a primeira ocupação que eu assumi. Não, a ideia, deixa eu dar um passo para trás. A ideia do nosso podcast, na verdade, é a seguinte, né? A gente quer contar histórias dos membros do grupo, né? Uhum. Então a gente vai selecionar meio que a dedo as pessoas. Só que nesse caso e no caso anterior, o que faltou? Faltou uma conversa nossa antes de alinhamento, entendeu? Para a gente poder balizar, pô, o que a gente pode conversar, qual que é o assunto é legal a gente abordar, qual assunto que é legal que você aborde, entendeu? Para ficar um negócio com conteúdo, porque como a gente está disponibilizando isso, principalmente no grupo, né, a gente precisa que o assunto tenha a ver, que o assunto case com o que o grupo espera ouvir, entendeu? Para a gente poder criar essa audiência, né? Na verdade, a gente não sabe o que o grupo quer ouvir, né? A gente imagina que o grupo queira ouvir histórias legais de pessoas que estão se desenvolvendo e estão crescendo. É isso. Então É, aí eu, eu fica a seu critério. Se você achar que vale a pena contar um pouquinho da tua história até hoje, o que você está fazendo, seria legal, porque eu acho que isso enriquece o conteúdo, entendeu? Ótimo. Bom, o que me vem à cabeça realmente é iniciar falando da minha formação, a primeira de todas. Você fica tranquilo, tá? A gente Tá, apesar de estar gravando, eu só vou colocar no ar, né? Se eu conseguir fazer a edição tá perfeita, e bem. aí eu te mando antes, ó, ficou desse jeito, o que você acha? Dá para colocar essa ideia, a gente vai para frente, senão a gente marca outro dia se você tiver disponibilidade. Tá ótimo. Mas fica à vontade, É, cara. É sim, bate-papo. sim, falar da minha trajetória é interessante porque eu, como eu disse, a primeira coisa que eu penso é que a primeira formação, graduação mesmo que eu tive, não foi com nada de turismo, não foi com nada de inglês. A minha primeira formação é em ciências biológicas, para vocês terem uma ideia. Aqui pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Tá. porque, enfim, eu, como muitos jovens, né, nessa época de entrar no vestibular, eu pensava, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Preciso definir o resto da minha vida. Caramba, o resto da vida inteira. E aí, enfim, eu gostava de natureza. Poxa, eu gosto até hoje. Mas, enfim, naquela época eu achava que eu gostava e eu queria estudar aquilo e que ia dar certo. Tá. Gostava de bicho, de planta, talvez um pouco menos de planta, mas, enfim, natureza no geral. E aí entrei na faculdade, fui cursando as disciplinas, fui vendo que tinha alguma coisa errada. Falei assim, cara, eu gosto disso, mas não é na perspectiva de você estudar exatamente. Acho que eu gosto só de admirar mesmo, entendeu? Só que eu sempre tive uma coisa dentro de mim uma coisa me impulsionando a querer ser independente. Independente tanto emocionalmente, assim, no sentido de eu não me deixar afetar pelas expectativas dos outros, quanto independente no sentido financeiro. Tá. E isso foi, apesar disso ser algo muito positivo, por um lado, também foi um grande desafio para mim, porque a interação disso com a minha personalidade, sou um pouco mais retraído, isso fez com que eu escondesse durante muito tempo que eu não estava satisfeito com o caminho que eu tinha tomado. Escondesse de familiares, enfim. Porque eu queria ser independente mais rápido. Eu pensava assim, não, mas se eu admitir, acima de tudo, para mim mesmo, que eu escolhi um caminho que não era o que eu queria, então eu vou demorar mais tempo para chegar na minha independência. Hoje eu vejo que não necessariamente, mas, pô, na época eu tinha o quê? 20... Eu tinha acabado de entrar na casa dos 20 anos, aí, então, outra cabeça, né? Hoje eu tô com 28. Ainda Tá. sou novinho, mas 8 anos aí já se passaram. Uhum. Então, eu tinha essa mentalidade. Então, eu cheguei até o final do curso. Quando foi o final do curso, eu joguei a surpresa para todo mundo. Não quero É. mais. E aí todo mundo assim, mas o que aconteceu? E aí eu falei, não tá dando certo, não tô me sentindo realizado com essa coisa de pesquisa, que foi a área que eu escolhi, né? Tá. Primeiramente, pesquisa. Eu até tentei pular para uma coisa de licenciatura,
fui fazendo uma especialização lá na UERJ, mas aí a UERJ, né, a Universidade Estadual daqui, tem uma coisa de greve e problemas, e aí nisso que houve uma greve, eu entrei numa crise. Falei assim, não dá mais, eu estou tentando desesperadamente me manter nesse caminho, mas não dá, não está dando certo de jeito nenhum. Aí eu comecei a raciocinar, o que que eu tenho de experiências de vida até agora e o que eu gosto? Quais são os meus potenciais? Eu pensei assim, eu me dei conta do seguinte, eu já tinha feito um curso de inglês, numa dessas escolas tradicionais, que no caso foi o CAA. Eu tinha feito um curso de instrutor, porque, enfim, eu tive a oportunidade, né? Foi financiado para mim, por uma familiar minha, sou da minha família. E aí, assim, eu pensei, tá, vou dar aula de inglês. Pronto, é isso. Fiz meu curso, eu gosto, eu tenho facilidade, eu vou investir nisso. Isso foi lá em 2016. Porque eu passei, em 2015, assim, eu passei um ano sem saber o que eu ia fazer, tinha me formado, não sabia para onde ir. Acho que a gente sempre acaba tendo uma etapa dessas, né? Pode acontecer com qualquer um de nós. Tá, então desde 2016 você começou a dar aula, isso? Eu tive meu primeiro emprego numa escola de inglês muito famosa, que é a Wizard. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Mas desde lá, uma frustração muito grande com essa coisa de o ambiente empresarial, assim, no sentido de determinadas expectativas do seu chefe, a forma de tratar, uma hierarquia abusiva, sabe? Eu tinha uma chefe que era ela era uma pessoa amarga. Não sei, ela destratava os funcionários, ela fazia comparações de funcionário com o outro. Assim, ela estabelecia certas competições, assim, que as pessoas se sentiam péssimas, entendeu? E assim, é aquela coisa, eu trabalhava muito, ganhava muito pouco, não é? E aí eu pensava assim, cara, eu não posso, cadê minha independência? Onde é que ela tá? Né? Não falei disso um pouco mais cedo? Independência, eu preciso disso. E aí eu pedi demissão, depois de 6 meses eu pedi demissão. Não aguentei, né? Aquelas cobranças, algumas metas que para mim não tinham pé nem cabeça. Entendi. E aí, enfim, depois da Wizard eu já atuei em diversos outros cursos de inglês, sendo que em um deles, que foi a cultura inglesa, eu fiquei muitos anos, fui estagiário, etc. Mas sempre aquele sentimento, caraca, tô ganhando pouco, não queria ganhar muito mais, o que eu faço? Não tenho tempo para explorar outras oportunidades, porque este emprego de carteira assinada demanda muito do meu tempo e me paga pouco. Entendi. Caramba, o que vai ser? Quando que eu vou conseguir começar a investir nisso? E eu sempre com um medo de investir no empreendedorismo. Em parte por conta de, principalmente, coisas que eu ouvi da minha família ao longo da vida. Minha família, assim, por parte de pai, por parte de mãe, tem toda uma coisa assim de concurso público, não é? Então, isso de alguma forma foi incentivado para mim. Só que eu pensava assim, cara, ok, funcionário público ele pode ganhar muito bem em muitos casos, mas ainda assim não é o que eu quero. Não é isso. E aí eu sempre com esse medo, poxa, eu vou tentar investir no empreendedorismo, mas e se der errado? Eu preciso colocar dinheiro dentro de casa. E aí, como é que vai ser? E aí eu sempre postergando. A veia empreendedora estava falando alto, hein? O quê? A veia empreendedora estava falando alto. Desde muito cedo. Mas assim, eu sempre lutando com isso e postergando, e falando, não, em algum momento no futuro eu vou conseguir. Até que no fim do ano passado, realmente em dezembro, né, do ano passado, depois de 2 anos como contratado na cultura inglesa, eu fui demitido. Eu fui demitido sem esperar. E o que aconteceu? Bom, eu me vi numa situação muito excepcional, porque como era um emprego CLT, eles me deram dinheiro da rescisão e eu me dei conta de que eu teria dinheiro para me sustentar na mesma faixa salarial até outubro desse ano. E aí a tal da veia empreendedora começou a
borbulhar. E me veio aquela faísca, eu falei assim, meu Deus do céu, é agora, finalmente. É agora que eu vou começar a investir Agora mais nessa nunca. parte. Isso. Na verdade, eu esqueci de comentar uma coisa. Nesse momento, quando eu fui demitido, em dezembro do ano passado, eu já estava em uma outra rede de inglês, onde eu atuava como autônomo. Tá. Estou atuando até agora. Então você estava com 2 trabalhos, é isso? Isso. E eu não estava me dedicando decentemente a nenhum dos dois. Porque a minha cabeça estava dividida em uma bagunça enorme. E aí, a partir de janeiro desse ano, quando eu finalmente defini que eu queria isso, quando eu tive a coragem de falar para minha família que eu queria isso, seguir, arriscar. Coragem é ótimo. Coragem, porque dentro do meu perfil foi algo muito desafiador. É mais por isso que eu digo. Coragem de não pedir permissão para tomar as próprias Muito decisões. Coragem para seguir meu próprio caminho. E não se trata de desprezar os pontos de vista dos outros, mas assim, de realmente falar assim, olha só, eu quero isso, eu acredito nisso e é assim que vai ser agora. Entendeu? Isso é importante. Para você dar esse passo, para quem começa a empreender, é muito solitário, entendeu? Dificilmente Sim. você vai ter o apoio de alguém, né? São raros os Sim. casos onde quem começa a empreender tem o apoio de alguém. Sim, Então, sim. Esse que é o grande desafio, né? Às vezes você está cheio de ideia, borbulhando ideia, querendo fazer as coisas acontecer, ou precisando de mais independência, só que aí você precisa... Às vezes você quer alguém para contar, para poder estar junto, e essa pessoa não aparece, né? Mas aí se você quer empreender, você tem que ir sozinho, né? Comunica as pessoas, ó, tô indo e é isso aí. Se der certo é mérito meu, se der errado, a culpa é minha. Exatamente. Existem muitas coisas que eu poderia destacar aqui, mas assim, primeiramente uma delas é o sentimento, a diferença do que eu sinto agora trabalhando como assim uma veia empreendedora do que eu sentia antes como empregado. Antes eu contava as horas, sabe, para o dia acabar, para eu já ter dado todas as aulas daquele dia, porque eu não conseguia sentir ânimo de forma alguma. Existia uma série de expectativas sobre mim, da empresa, diversas tarefas que eu tinha que realizar, que eu não via conexão daquilo. Por que eu tenho que estar fazendo isso? Por que está sendo exigido isso de mim? Por que não estão me pagando para fazer essas tarefas? Então, assim, tudo colaborava para um desânimo massivo, né? E hoje, sabe, é muito engrandecedor, motivador eu perceber que eu já me vejo assim, caramba, mas já passou o dia, não pode voltar, eu queria... Não pode voltar algumas horas, eu queria, assim, fazer mais coisas hoje. Mais tempo. Isso. E isso não tem preço, sabe? Perceber que eu estou conseguindo me dedicar mais à rede de inglês, que eu já estava, né, desde o ano passado, como autônomo, e conseguindo, inclusive, alcançar reconhecimento dentro dessa rede, sabe? Isso, porque isso mexe com a minha autoestima, mexe com a sensação de eu achar que eu tenho meu potencial. Pô, eu estou conseguindo fazer as coisas, então eu tenho sim o potencial. Tá. Como chama essa rede que você está agora aí? Se chama Inglês Independente. Tá. Apesar do nome levar em inglês, a gente está cada vez expandindo mais a parte de espanhol, de francês. A gente vai até mudar o nome em breve. Legal. Tem que ter um plebiscito aí, um negócio envolvendo todo mundo para poder ficar democrático. Tá legal. E aí, enfim, na medida que eu comecei a me dedicar mais à rede de inglês, perceber que isso estava me trazendo tanto motivação quanto resultados mais rápidos do que eu imaginava, eu voltei àquela questão, né? Caramba, o meu dinheiro vai durar até outubro desse ano. Preciso botar força total nas minhas metas, porque um bocado antes de outubro eu já quero estar prosperando, né? Uhum. E aí entra uma outra parte da história, que veio antes, uma outra parte que eu quero contar de uma coisa que aconteceu comigo antes mesmo de eu ter entrado para a rede de inglês. Tá. Fica à vontade, já não lembro mais. É sua. Tá. Se vocês quiserem fazer comentários também, por favor. Eu posso estar falando muito, não sei. Eu já nem lembro mais. Estamos ouvindo. Tá bem.
eu já nem lembro mais como, mas eu comecei a estudar milhas. Na verdade, eu acho que foi porque eu vi um anúncio no Facebook de um moço chamado Eric Galdino, em que ele falava sobre você ter lucro com venda de milhas, uma coisa que muita gente não sabia, um tipo de investimento que você demora pouco tempo durante a semana administrando aquilo, fazendo as operações, e você tem um lucro rápido. E eu me interessei por aquilo, eu falei, nossa, que coisa interessante. E aí eu comprei o curso dele, estudei milhas e tal, cara, eu não lembro em que ano isso aconteceu. Mas, enfim, de lá para cá, eu consegui fazer um bocado de operações com milhas, ter dinheiro para até pagar algumas dívidas, coisas assim. E aí, um empreendedor vai agregando outros, né? Tem os amigos, tem as redes, Sim. coisas assim. Então, através do Eric e do Sérgio Pietro, não lembro o nome, de Pietro, ele, que são uma dupla, né? Que eles ensinam essas coisas de milhas. Eu conheci a Lidiane, que é a dona dessa agência de viagens da qual eu me tornei franqueado. A agência se chama New Trip. Assim, na época que eu conheci, eu nem cogitei saber mais sobre a agência. E, na verdade, a primeira coisa que eu vi a respeito da Lidiane foi que ela tinha um curso para agentes de viagens autônomos. Deixa eu só entender. Essa agência que você está trabalhando, você teve contato direto com a dona, com a proprietária da agência, é isso? Eu conheci, não posso dizer que eu a conheci, não pessoalmente, né? Mas assim, eu vi vídeos que ela publicava a respeito da situação do turismo, né? Tá, você conheceu sobre ela. Isso, foi principalmente no auge da pandemia, assim, no ano passado, que ela postou algumas coisas a respeito de como estava sendo o funcionamento das empresas aéreas, para as pessoas entenderem melhor. Aí eu comecei a prestar mais atenção nela. E eu já sabia há algum tempo que ela tinha esse curso, como eu falei, para agentes de viagens autônomos, sem ligação com a agência dela. Ela ensinava as coisas. E aí eu fiquei um tempo só lidando com milhas e tal, até que chegou o início desse ano, eu falei assim, cara, e aquele curso? Aquele curso que eu já conheço há algum tempo. Puxa, ela fala que o lucro com venda de passagem aérea pode ser muito bom. Ela parece ser uma pessoa super conceituada. Eu vejo muita coisa positiva a respeito dela. Gente, eu estou precisando de dinheiro. Eu vou fazer isso. Vou investir nisso. Eu gosto de viajar. Viajar tem a ver com línguas, não é? Você conhecer outras línguas, outras culturas, expandir as fronteiras da sua mente, se tornar uma pessoa nova, não é? Aprender com outras realidades. E aí eu fiz o curso dela, gostei muito. Achei ela incrível, assim, falando sobre atendimento, como atender um cliente, como criar conexão com alguém, né? Ela não ensinou você a vender alguma coisa, ela ensina você a, primeiramente, se conectar e trazer valor para aquela pessoa, para aquele público com quem você está lidando. A venda, ela acontece no meio do caminho. Primeiro você chama atenção, você demonstra por que a pessoa deveria prestar atenção em você, continuar ali com você, e depois você oferece algo, né? Sim, você descreve o que é o valor daquilo para você entender, criar aquela empatia e depois... Sim, depois primeiro propor, valor, né? depois... Isso, primeiro valor, depois preço. Isso. E foi assim, eu fiz o curso dela, depois quis me tornar franqueado, e tô nessa estrada de cada vez mais criar conexões, na verdade, e aproveitar essas oportunidades onde eu tenho suporte para crescer, não é? Porque eu sou uma pessoa que, falando mais uma vez dessa ânsia por independência, durante a maior parte da minha vida eu sempre tive muitas ideias. Eu quero fazer isso e aquilo, mas no fim das contas eu acabava estando sempre sozinho. E eu me frustrava porque eu pensava assim, caramba, eu não vou conseguir fazer nem metade do que eu quero porque não tem quem me ajude. Só que ao mesmo tempo eu também não sabia pedir ajuda, porque, enfim, questões do amadurecimento, né? Mais uma vez dizendo, tenho 28 anos, ainda vou amadurecer muito na minha vida, se Deus quiser. Com certeza. Mas eu estou encontrando cada vez mais essas oportunidades de rede.
o próprio grupo de empreendedores do Facebook, que mais uma vez eu aproveito a oportunidade para falar que estou achando incrível, né, o espaço de trocas, esse suporte na franquia, né, da agência de viagens, onde tem muita troca, treinamentos semanais. Cara, como eu sentia falta de treinamentos semanais, né? Porque eu era empregado, eu não tinha nada disso. Era uma coisa muito assim, solta. Vai, faz aí. Eu me sentia desesperado, sabe? Sim. Essas coisas, assim, na própria rede de inglês, que eu tenho tido cada vez mais oportunidade de trocar com os meus colegas professores, com os que são superiores a mim. Digo superiores em termos de mais experiência, né? Tudo isso é fantástico. É fantástico, me faz acreditar no poder do coletivo, no poder de você fazer algo em equipe, né? No alcance incrivelmente maior que você pode ter se você vai junto, se você caminha junto com o outro, não é? Eu já vi muito muitas bacana, vezes... o Fábio, o que eu acho muito bacana dessa sua história é que você falou lá no começo do seu desejo de liberdade, meio que nômade, né? E o seu subconsciente, o seu caminho vai levando em direção a isso, você percebeu? Sim. As coisas estão caminhando para isso é muito bacana. Sim, algumas vezes na minha vida eu já vi postagens, vídeos, enfim, que traziam um conteúdo mais ou menos assim. Quando uma pessoa está sozinha, pode ser que ela consiga trabalhando sozinha, né? Pode ser que ela consiga muitos lucros, uma explosão de vantagens e de conquistas na vida, mas pode ser que, de repente, essas conquistas se esvaiam, vão embora com a mesma velocidade que elas vieram. Porém, se essa pessoa estiver numa rede, tiver contatos, pode ser que ela não cresça tão rápido, mas o crescimento dela pode se tornar mais estável, porque ela tem parceiros, tem com quem contar. Perdão, Célia, acho que você falou alguma coisa. Não, isso não. Eu falei que tem um ditado, né? Se você vai sozinho, você vai mais rápido. Se você vai junto, você vai mais longe. Isso, perfeito. Que ótimo, viu? Aí, nesse momento, um exemplo do trabalho em equipe. Eu não lembrei do ditado, Célia lembrou. Legal. É basicamente isso. Eu acho que eu passei muito tempo acreditando nisso. E hoje em dia eu estou vivendo isso. E o grupo tem essa função, né? A gente criou o grupo exatamente porque a gente entende que o empreendedor ele é sozinho. Tudo isso que você contou para a gente, isso muitas pessoas se identificam com isso. E a intenção de quando a gente criou o grupo é essa, ter um apoio. E a gente tem ajudado bastante gente, e essa é a intenção. E é muito bom. Eu gostei de ouvir você falando, porque eu até me identifiquei, acho que muita gente se identifica com toda essa insegurança, esse medo, né? Porque dessa coragem que precisa ter, né? Então, obrigada aí por você estar compartilhando com a gente toda essa história aí. Bacana. Legal. Você conhece... Saber que você está feliz, né? Eu acho que eu nunca estive tão satisfeito assim na minha vida. E eu sei que eu ainda posso ficar muito mais satisfeito com todos os aprendizados e conquistas que eu irei a ter. Mas, perdão, Carlos, pode falar. Não, eu ia comentar se você conhece a história do Flávio Augusto. Você sabe quem é o Flávio Augusto? Creio que não. Ele é o dono da WhatsApp. Então ele foi concorrente muito tempo aí das empresas que você já trabalhou. E a história dele começou disso também. Ele pegava ônibus lotado às 4 da manhã e você, não é isso que eu quero para mim. A minha vida não é essa. Né? Aí a vida dele foi se encaminhando, ele começou com a história de inglês também, a vender curso de inglês. E hoje, é a maior do Brasil. Ele comprou um time de futebol americano, o cara tá bilionário, porque ele estava insatisfeito, entendeu? Estava insatisfeito, aquela condição que ele vivia naquela época, quando ele começou, antes dele começar, obviamente, não é aquilo que ele queria e ele queria mudar. Entendeu? Ele estava insatisfeito. Então, a insatisfação dele levou ele para onde ele chegou hoje, entendeu? Então, o empreendedor tem que ter muito isso, tem que estar insatisfeito com alguma coisa para sair de onde está, vencer a inércia e conseguir algo diferente, aquilo que almeja.
No teu caso, eu percebo que começou muito por conta de você estar preso, né? Você queria mais liberdade. Então, o fato de você querer essa liberdade te trouxe para onde você está hoje, que eu acredito que você tenha mais liberdade para o seu tempo, você está mais satisfeito, aliás, você já comentou isso, você está nessa condição porque você está mais satisfeito. Então é isso. Com certeza. O lance é esse mesmo, né? E a questão grana, né, para quem empreende, no seu caso, você disse que você tem um fôlego aí até outubro. A questão grana, quanto mais cedo você perceber que o dinheiro que vai chegar vai depender só de você, né? Se tiver alguém ajudando, legal, né? Sempre é bom ajuda, mas se não tiver, tem que depender só de você e tem que levantar a cabeça e ir para frente mesmo. Essa que é a questão. E essa questão de network também é extremamente importante, entendeu? Às vezes você não tem um amigo, não tem um parente, não tem quem te ajude, mas num network que você consegue fazer com pessoas que são do bem, que estão engajadas, que têm algo semelhante ao que você pensa, né? Algo parecido, algo que tem uma certa sintonia, às vezes consegue te ajudar de alguma forma, entendeu? Ou com uma palavra, ou com uma indicação, e por aí vai. Entendeu? O que não pode é abaixar a cabeça. E assim, o empreendedorismo é assim, né? Tá lá em cima, tá lá embaixo, é um ciclo, né? Você nunca estará só lá em cima. Então, tô falando isso por causa do fôlego que você disse financeiro, que você tem até outubro, né? Então, a questão é segurar ao máximo, né? Fazer caixa, gerar receita, guardar, para você poder se manter, né? Seu fluxo de caixa mensal tem que se manter de alguma forma. Porque se em algum momento algo der errado, você consegue controlar. Entendeu? Porque o principal problema hoje é quando a gente entra em desespero, né? Pô, acabou a grana, o que eu faço? Aí você aceita qualquer coisa, meu amigo, entendeu? Exatamente. É interessante você falou duas coisas que me... Agora, né? Você falou duas coisas que eu guardei muito na cabeça. Que uma foi a questão dos meus resultados atuais dependerem só de mim. E eu acho que eu passei muito tempo inconscientemente sabendo disso, que se eu começasse no empreendedorismo seria dessa forma, mas tendo medo dessa realidade, porque é como eu falei, até quando eu falei de ter coragem, né, a Célia achou interessante, mas é justamente isso. Eu passei tanto tempo me sentindo assim, amedrontado dessas possibilidades, que eu pensava assim, caramba, mas se eu disser se eu comunicar aos outros ao meu redor o que eu quero, as pessoas vão começar eu ia dizer me cobrar, não sei se é essa a palavra, eu quero dizer assim, o seguinte, vão me dizer assim, mas você vai ter que lidar com os resultados, com as consequências, etc. E eu pensava assim, não vou ser capaz disso. Vou me sentir pressionado, não vou ser capaz. E por isso eu ficava postergando. Mas hoje, eu acho que as coisas vão acompanhando, uma coisa vai acompanhando a outra, né? O nosso amadurecimento vai acompanhando a nossa postura perante os outros e a da gente mesmo, né? Então até as conversas com os outros acabam sendo mais... a gente vai desmistificando algumas coisas. O que eu quero dizer? Quanto mais confiante eu fui ficando na minha capacidade de ser empreendedor, menos complicado foi para falar com os familiares, com as pessoas importantes na minha vida. Inclusive, as reações foram muito mais estimulantes do que eu esperava, entende? Então, eu acho que uma lição que eu posso tirar disso tudo também é não passar tempo demais alimentando certas fantasias negativas, do tipo, meu Deus, o que vai ser a vida? Né? Eu não vou ter o apoio dos outros, e etc. E não, pode ser que seja o total oposto disso. Né? Isso é outra coisa que eu ouço muito, assim, se você não se comunicar, se você não tentar, você nunca vai saber, você sempre vai viver no reino das possibilidades, do será que teria sido, será que será? Na verdade é exatamente isso que você está falando, né? Uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte, não deixe as suas expectativas ancoradas nos outros, entendeu? Porque 100% das frustrações que a gente tem é justamente porque a gente depositou expectativa em alguém. Pô, mas aquela pessoa ia me ajudar, pô, aquela pessoa disse que fazia aquilo, não, pô, eu estava para fechar um contrato, o cara me garantiu que ia fechar o contrato, não fechou. Você coloca toda a sua expectativa naquilo e, pô, não dá certo.
né? É quando não dá certo o que acontece, você se frustra. Quando você se frustra, o que acontece, você fica para baixo. Você fica desmotivado. Então, aquele gás todo que você estava, né, querendo empreender, querendo fazer um monte de coisa, de repente, por um não que você levou, porque você colocou muita expectativa em cima, você acaba desanimando. Entendeu? Então, é até uma dica que eu dou para você, que eu já me desapontei bastante por criar expectativas, entendeu? Você vê expectativa nos outros, é óbvio, né, no bom sentido. Expectativa é porque você acreditou que a pessoa pudesse ajudar, né? Mas 100% depende de você. Entendeu? Para o teu negócio dar certo, seja né, nos dois caminhos que você está trilhando aí, tanto por inglês, né, para línguas, ou para viagens, é 100% você. Entendeu? Qualquer pedra que você tenha no meio do caminho aí, você tem que saber contornar. Né? Não pode... Se você pegar um monte de pedra, não sei se você já viu essa figura, essa imagem, né? Uma pessoa pegando um monte de pedrinha lá, uma reclamando que estava com o saco cheio de pedra nas costas. E a outra colocando na frente, porque o terreno estava mais mole, entendeu? Então estava deixando o terreno mais firme com aquelas pedrinhas que ela tinha recolhido. Então você faz com a sua pedra o que você quiser, entendeu? Você carrega um fardo pesado, você cria um novo caminho. Então é mais ou menos essa a parábola. Bacana. Que legal. Poxa, você mencionou alguma outra coisa antes de eu ter começado a falar que agora não me recordo. Eu tinha achado interessantíssimo de comentar, mas agora me fugiu. Mas, enfim, vamos dar seguimento aí para quem sabe não retorna aí a memória. Relaxa. Então deixa eu pegar esse gancho, né, que a gente precisa fazer o nosso merchan também, né? Esse é o nosso segundo podcast que você está participando com a gente, né? Agradeço de novo, Fábio, a sua disponibilidade de estar participando com a gente. E esse conteúdo a gente quer enriquecê-lo para que todos possam acompanhar e aprender alguma coisa, né? Então, para quem está ouvindo e para quem vai ouvir a gente, né, já clica aí no se inscrever, bota o sininho para tocar, que quando os novos vídeos forem aparecendo, as pessoas serão avisadas dos nossos episódios aqui do podcast. Tá? Mas segue lá, Fábio, tá com você. Certo. Bom, eu até lembrei de uma outra questão que eu queria abordar. Quando eu falo de um desejo que vem desde cedo, né, de ter independência, inclusive financeira, hoje eu percebo com muita clareza que esse desejo foi bastante influenciado por algumas pessoas, alguns influenciadores, digamos assim, que eu conheci, né, ao longo da minha vida. E principalmente, assim, educadores financeiros, sabe? E até mesmo pessoas que conseguiram alcançar um patamar de conseguir viver de renda. Sempre que eu começo a pensar nessa possibilidade, eu falo, caramba, sabe, os olhos brilham, vem aquele fogo nos olhos, assim, do tipo, nossa, essas pessoas conseguiram, o que elas estão ensinando a respeito disso, né? E porque, sinceramente, eu tenho muitos projetos de vida, não só na área profissional. Então, assim, é sempre aquela coisa assim, mas quando é que eu vou ter tempo para fazer tudo o que eu quero, sabe? Projetos, enfim, que lidem com a minha parte espiritual, projetos sociais, projetos... Por exemplo, se eu for ser um pouco mais específico, né, já que é para falar um pouco de mim, eu tenho muita vontade de, no futuro, ir adotando cada vez mais uma alimentação vegana. Eu me interesso muito por esse assunto. Enfim, eu gosto de muitas coisas espiritualistas, né, de estudar, e eu quero muito ter tempo para tudo isso. E eu acho que é aí que entra a ambição empreendedora, né, de você saber fazer dinheiro, saber investir. E eu me sinto aos poucos chegando mais próximo disso. Você estava falando aí, eu lembrei de uma história que eu ouvi ontem, cara, de madrugada. Sabe quem que é o Supla? Sim. Ele estava contando a história dele num podcast famoso aí no Flow Podcast,
E tava falando para os caras que, pô, ele queria viver a vida dele, pô, ele nasceu nos Estados Unidos praticamente, morou lá há muito tempo, tá no Brasil e, cara, ele quer viver a vida. Ele é bem consciente disso, né? Pô, eu gosto de música, eu gosto de fazer, eu quero fazer música, que é a minha paixão, e eu faço qualquer coisa, cara, pela minha liberdade e para eu fazer o que eu gosto, né? E quando ele decidiu morar definitivamente nos Estados Unidos, os pais dele falaram assim, cara, você vai, a gente não vai te bancar, você vai por conta própria. Né? E ele, não, é o que eu quero, eu vou, eu fiz. Pra você ter ideia, pô, ele já tem mais de 50 anos. E até pouco tempo atrás ele dizia que estava quebrando parede como pedreiro para se sustentar, entendeu? Só que ele estava fazendo aquilo que ele queria, ele estava gravando, fazendo as gravações dele, fazendo os vídeos dele, gravando música, entendeu? Só que para se manter, para ter a paixão dele, ele se sacrificava do outro lado, entendeu? Então é assim, pô, o que que eu quero? É liberdade, eu quero, de repente, ganhar bem, pode ser importante, como não, no caso dele, ele disse que não era importante, precisa de dinheiro para se manter, entendeu? E você vê o cara, pô, eu assisto muito vídeo dele, principalmente no Instagram, que ele tá com um perfil lá bem engraçado. O cara é super feliz, entendeu? E não é porque, assim, eu vejo no vídeo, entendeu? Dá para sentir que o cara tá feliz com o que ele tá fazendo, entendeu? E assim, não sei se ele tá ganhando muito, eu acredito que ainda não, entendeu? Mas é um cara que vem de uma família boa, tem uma certa grana, mas quando ele se meteu a fazer o que ele queria, ele foi sozinho e não quis depender de ninguém, entendeu? Foi com a cara e com a coragem, pô, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e ponto final. Vou me sacrificar para eu ter aquilo que eu quero. Estou pegando esse gancho também porque talvez tenha a ver com o que você está dizendo, entendeu? Pô, eu quero fazer uma coisa, quero ser vegano, espiritualizar mais, e é você que vai ter que trilhar isso, cara. Com certeza. Talvez numa empresa você não ia ter essa liberdade, né? Essa questão das mídias aí, eu também já acompanhei um pouco, isso aí te dá a liberdade que você quer. Muito bom. O empreendedorismo favorece isso, né? Sim, sim. E não sei, existe outros aspectos também que têm se desenvolvido muito na minha personalidade com essa tanto com a minha entrada no mercado de trabalho quanto com essa imersão mais recente no empreendedorismo. E um aspecto que eu posso mencionar muito é o de organização. Na verdade, até assim, antes mesmo de começar a trabalhar, eu sinto que isso começou a aflorar na minha personalidade, a necessidade de ser organizado mesmo. E eu vejo muitos empreendedores de sucesso falarem sobre isso. Empreendedores que têm, sei lá, para mais de 5 negócios. E eles falam assim, se você não for organizado, se você não fizer uma ótima administração do seu tempo, você você falha. Não tem como dar certo, as coisas saem do rumo. E desde que eu comecei a adotar assim, ferramentas mesmo, por exemplo, hoje em dia eu uso uma agenda do Google. Eu faço tudo com o Google, enfim, já há algum tempo. E aí tem os meus compromissos lá bonitinhos, as caixinhas lá, cada uma com uma cor. Compromisso que é aula, eu ponho na cor vermelha. Se eu tenho algum treinamento da rede de inglês ou da parte de agência de viagens, eu ponho em roxo. Aí tudo com um horário bonitinho, a agenda do Google me avisa meia hora antes. E eu vejo que isso não é uma realidade para muitas pessoas, né? Eu até estava falando, eu estava lembrando que teve uma vez até meio recente que a minha mãe falou assim para mim, você não pode ir fazer uma tarefa tal para mim, é só meia hora. Eu fiquei pensando assim, gente, em meia hora eu faço tanta coisa. Não, assim, não é questão de recusar ajudar minha mãe, mas é porque eu realmente estava ocupado com um negócio. E minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que ela até controla o tempo dela, mas de uma forma mais solta, entendeu? Não é com agendinha bonitinha. E assim, eu estou entrando em contato cada vez mais com esses recursos de organização para você poder se estabilizar como um profissional cada vez mais eficiente, né? Essa questão de administração do tempo é extremamente importante, né? O bem mais valioso que a gente tem depois da saúde é o tempo, né? Se a gente está vivo e está com saúde, o que vale mais? É o tempo, entendeu? Tanto é que pessoas que ganham muito dinheiro hoje
ganha dinheiro cedendo tempo para outros, dando consultoria, fazendo coach, fazendo coisas que realmente faça sentido estar passando para os outros, né? Às vezes, quando você terceiriza um trabalho, o que você está fazendo? Você está comprando o tempo de outra pessoa, né? Pô, o tempo que... Vamos pegar o teu exemplo, né? Você é professor, você dá aula. O que a escola está fazendo? Está comprando no teu tempo, não está comprando você, Fábio, está comprando no teu tempo. Oh, preciso de um professor que tenha tempo para dar aula. Quem é? O Fábio é um cara que pode me ajudar nisso. Então, a escola está pagando o teu tempo. E para tudo é assim. Entendeu? Então, essa questão de você saber valorizar o seu tempo e saber o que você faz com o tempo que você está acordado, né? Porque tem muitas vertentes, por exemplo, o clube das 5, o clube das 6, o clube das 4 da manhã, o pessoal que acorda muito cedo para começar o dia a 100 por hora, entendeu? Mas eu entendo que o mais importante é o que você faz depois que você está acordado, entendeu? Como é que você Sim. organiza o seu tempo depois que você está acordado? Né? Tem muita gente que acorda cedo, acorda 5 horas da manhã para acompanhar uma live lá, acompanha lá, fica uma hora na live, pô, e agora? O que eu vou fazer? Vou voltar a dormir, sabe? Então eu vejo isso, né? Eu procuro ter uma rotina e aproveitar muito bem meu tempo também, justamente por isso, entendeu? São várias ideias, e se você não vai acomodando cada ideia numa caixinha, cada uma atividade numa caixinha, você acaba se perdendo e deixa de fazer um monte de coisas que poderia estar te ajudando. Com certeza. Eu sinto... Assim, eu sinto que consegui preencher bem a minha rotina com momentos, né? Cada momento ter sua essencialidade, né? E de uma forma assim, que eu tenho acordado sempre às 8 da manhã e trabalhando até às 8 da noite, né? Faço um intervalo um pouco maior aí para o almoço, de 2 horas, mas eu estabeleci isso para mim. Eu tenho trabalhado todos os dias, na verdade, assim, não dando aula todos os dias, né? De sexta a domingo eu me dou um certo descanso, trabalho só com algumas coisas assim, mais de divulgação, mas é porque isso também faz parte do amadurecimento profissional. Isso é algo que eu defini para mim. Falei assim, olha, eu falei para mim mesmo, eu quero testar esse tipo de modelo para ver se funciona para mim. Eu tenho me sentido satisfeito, sabe? Uhum. E é realmente uma coisa que vai ser muito única, né? Cada pessoa vai perceber como produz mais. E nesse momento eu me sinto muito ansioso assim, para poder usufruir desses cursos que eu conheci até hoje, de produtividade, de sabe, administração financeira e de espiritualidade, sabe, é tanta coisa. Sim. Que eu penso assim, cara, eu quero chegar num momento futuro em que eu possa comprar o meu próprio tempo para poder fazer tudo isso que eu quero, né? Sim. São metas mais ousadas, mas eu acho que tudo começa pequeno e vai se tornando maior, às vezes numa velocidade que a gente nem espera. É isso aí. Eu queria fazer uma proposta para você, né? A gente estava conversando ontem da gente usar o grupo para te ajudar, né? A conseguir clientes, você poder vender mais o seu serviço. A gente não vai conversar sobre isso agora, a gente vai conversar depois, mas aí a proposta que eu queria fazer é o seguinte, a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Pô, se você vê, pô, foi um resultado legal, trouxe um resultado legal, eu acredito no que vocês estão fazendo, você volta numa próxima e dá um testemunho pra gente aqui, dizendo o que a gente conseguiu te ajudar, entendeu? Claro! A parte nossa dizendo como é que a gente pode te ajudar, e a parte sua eu acho que vocês podem me ajudar assim, 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 entendeu? Uhum. E aí, se a gente conseguir trazer resultado para você, aí a gente volta aqui e até para dizer, né, para quem está assistindo, que ó, existem várias soluções. O que mais tem no mercado hoje é mentor, é coaching, só que tem pouca gente ajudando, entendeu? Ajudando de verdade. Não, eu quero ajudar. Tem pouquíssima gente fazendo isso. Então, essa é a proposta que eu queria te fazer. A gente vai tentar trabalhar junto aí, fazer um negócio legal, e se der certo, pô, a gente volta numa próxima e fala pra galera, ó, conseguimos resultado, XYZ, e parte do que eu esperava tá acontecendo realmente, porque eu tive ajuda. Vai ser o maior prazer poder vivenciar esse momento futuro. Joia. O tempo está se esgotando. Sera, quer fazer um comentário aí, final? Quero que o Fábio agradecer ele, né, pela sua história, foi bem interessante.
e que você deixe os seus contatos, como é que a gente faz para te encontrar, como que é esse seu curso, essas aulas, conte tudo para a gente aí. Ah, sim, claro. Tem razão. Bom, com relação às aulas de inglês, espanhol ou francês, né, que são os 3 idiomas que a Inglês Independente está lidando, a gente trabalha com diferentes tipos de pacotes. Tem de 24, 48, 72 e até de 96 aulas, todas de 45 minutos. E aí, enfim, a gente aceita tanto o pagamento à vista como por mensalidade. Essas aulas são online, via chat, estão gravadas, como que é? Elas são sempre aulas online, ao vivo com o professor. É o aluno e o professor. Isso. Tá. Pode ser aula individual, de 1 a 6 alunos. Tá. Mas acontece de forma remota, online. Isso, Tá. A gente tem explorado realmente só um modelo online. Tá. Assim, na verdade, assim, existe flexibilidade para o professor atender um aluno presencial se ele quiser. Tá. Com todos os alunos a gente estabelece um contrato para ver o compromisso mútuo, enfim. Então. E todos os detalhes, outros detalhes ficam sempre a cargo do professor e do aluno. Horários, qual pacote o aluno vai querer, enfim, como é que ele vai fazer o pagamento dele. Tem as mais diversas particularidades. Tá. Legal. E esqueci o nome da empresa de viagens. New Trip. Isso. Como que funciona? Então, qualquer pessoa interessada em viagens imediatas ou que queiram marcar para longo prazo, além de pacotes de hotel, de transporte, enfim, qualquer um desses interesses que estejam nesse campo, pode entrar em contato com a gente. A gente lida com viagens nacionais, internacionais, a gente trabalha com milhas, o que permite que muitas vezes, principalmente os preços de viagens internacionais, onde as milhas são mais vantajosas, permite que a gente consiga preços bem abaixo do que você geralmente vê. Inclusive, a New Trip tem parcerias com diversas plataformas de tudo que eu falei, passagens aéreas, né, pacotes, o que também auxilia na questão dos preços. A gente é treinado para oferecer um atendimento bem atencioso, bem humano, né? A Lidiane, que é a dona da empresa, ela fala muito que as pessoas estão cansadas de robôs, assim, de estar sendo atendido por um robô, por uma coisa mecânica. As pessoas querem se sentir ouvidas de verdade. E eu posso, assim, pela minha experiência, eu posso dizer com 100% que eu aprendi no meu treinamento a atender uma pessoa de forma bem humana. Legal. Joia. Célia, eu acho que é isso, né? Então a gente encerra aqui. Eu agradeço mais uma vez, né, Fábio, a tua disponibilidade, né? Pô, a história incrível aí de quem está começando. Desejo sucesso para você, de verdade, né? Eu acho que você está bem no começo ainda, né? Faz alguns anos ainda, mas eu acho que você está bem no começo ainda. E a hora que você acertar a mão, né, e tiver vontade, é parte do segredo para dar certo. Tá, legal, sucesso e obrigado aí pela participação com a gente aqui. Eu que agradeço muito, mais uma vez, pelo papo, né, por todos os insights aqui, pela experiência que vocês me trouxeram. E é isso, eu espero que a nossa parceria aí possa realmente render muitos benefícios para todos. E é isso, que o caminho seja de crescimento constante. Amém. Obrigado. Amém. Falou, cara. Tchau, tchau. Tchau.